Muito boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de Conversa de Cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas, dia em que a gente vai buscar saber com quem sabe mais do que a gente. A gente, quando olha para o Brasil e pensa, né, e traz para o agronegócio algumas décadas de acontecimentos, a gente vai ver que algumas delas foram bastante marcadas pela insegurança jurídica, mas isso vem mudando. Isso vem mudando porque há também uma mudança de perspectiva sobre a gestão no campo, e isso mostra que o profissional que está no agronegócio, ele vem otimizando os seus dias, vem otimizando a sua atividade, e isso passa por essa condição, de bastante foco nessa gestão, para que essa insegurança jurídica possa ser, né, ter os seus efeitos mitigados, enfim, ele possa, eh, ter essa sustentabilidade da sua atividade. E isso é muito importante, porque tem um pilar fundamental que vai ajudar nesse movimento, que é o pilar do direito do agronegócio. E recentemente, o doutor André Ricardo Passos de Souza, que é sócio fundador do Passos e Estica Advogados Associados, ele lançou este livro que fala justamente sobre isso, para contar essa trajetória de como têm sido as coisas no agronegócio e, mais do que isso, para trazer um norte para esses gestores do campo. O livro é O Direito do Agronegócio, Gestão e Sustentabilidade no Campo, e diz uma visão sistematizada através de artigos, estudos e pareceres sobre o tema. Tem um prefácio, inclusive, de Fábio Mizumoto, e é uma literatura obrigatória para esses novos gestores do campo, para os gestores deste novo momento, talvez, do agronegócio. E ele é o convidado do Conversa de Cerca de hoje, deste nosso episódio. Doutor André, um prazer recebê-lo, seja bem-vindo ao Conversa de Cerca, boa tarde. O prazer é todo nosso, Carla. Tá desse lado da cerca aqui com você, né? Batendo esse papo muito importante para o agronegócio brasileiro, né? Nesse programa que tem atraído uma audiência muito relevante para o agro, no Notícias Agrícolas, é uma honra, um prazer imenso. A honra e o prazer são nossos, e eu sempre faço essas contextualizações dos nossos episódios, doutor André, e a primeira pergunta que eu sempre faço para o nosso entrevistado é essa, né? O senhor concorda com com essa minha contextualização? A gestão está muito conectada ali em mitigar os efeitos da insegurança jurídica, que por vezes vai ficar um pouco mais latente no Brasil, mas talvez diferente para o campo brasileiro, para o agronegócio? Carla, eu concordo, assino embaixo e escrevi sobre isso no livro, né? O, o livro é exatamente essa contextualização, ou seja, durante décadas, né, de crescimento do agronegócio, que é uma história de décadas, né, com o desenvolvimento das varietais no Cerrado, a conquista do Cerrado, a Embrapa, o financiamento no campo, né, os novos títulos para financiamento do agronegócio bem recentes, do início dos anos 2000, já durante a gestão do Ministério da Agricultura do professor Roberto Rodrigues. Aí a gente vai tendo a evolução da nova lei do agro, a gente tem o FIAGRO, chegando o agro cada vez mais ao mercado de capitais a partir de 2021, ou seja, essa linha do tempo que você traçou é a história do livro, que começa com isso, trazendo esses marcos regulatórios desde a década de 60, o Estatuto da Terra, até chegarmos aí aos idos de 2022, 2023. O livro foi finalizado em 2023 e publicado agora, editado e publicado em maio de 2024, e conta exatamente essa história. Ou seja, você tem marcos regulatórios, você tem políticas de Estado que entregam ao gestor, através do direito do agronegócio, ferramentas jurídicas, como CPRs, contratos de parceria, contratos de arrendamentos, fiagros e etc., capazes de mitigar, você usou a palavra correta, que é a palavra que eu uso muito, capazes de mitigar os riscos da atividade no campo, que são muitos, né? Mas que você tem uma gama aí de ferramentas jurídicas que você pode, então, utilizar com o olhar da continuidade dos negócios no campo, e o livro trata exatamente disso. Eu assino embaixo. Na verdade, se eu pudesse resumir, nem eu poderia resumir tão bem o livro. Meus parabéns pela sua colocação. Poxa vida, muito obrigada. Eu fico feliz porque eu tenho
pouco tempo, né, se a gente pensar na grandiosidade do setor e em carreiras de pessoas muito mais experientes do que eu tenho um pouco tempo de cobertura jornalística do agronegócio, mas nesse pouco tempo eu pude ver, doutor André, que de fato o direito do agronegócio, ele é realmente um vetor de transformação para o campo, né. O que nós vimos acontecer e como o Brasil, por natureza e talvez por tamanha vocação e competência, é muito cobrado pelos seus pares, em especial os nossos pares internacionais, quando a gente está falando de legislação ambiental, quando a gente está falando de compliance, quando a gente está falando de uma série de coisas, eh, nós vimos algumas transformações ocorrerem nesse tempo, que são fundamentais para que hoje o Brasil ocupe os espaços que ocupe, os lugares que ocupe, quando pensamos em aberturas de mercado, em exportação, em garantia de produção. Então, eu percebo que o direito do agronegócio ele sempre foi também este vetor de transformação. O senhor acha que é mais ou menos por aí, realmente, esses profissionais que estão engajados em levar, a lei para dentro do campo, eles têm esse poder de ajudar a transformar, claro, né, num processo positivo, num processo revolucionário, as atividades que são empregadas no campo. Não tenha dúvida. O campo brasileiro sempre foi muito competente na produção, né, agropecuária dentro da porteira, né. O fora da porteira hoje é fundamental, ou seja, as novas tecnologias, né, a emissão, por exemplo, de uma CPR na palma da mão do produtor através dos títulos eletrônicos, o que é possível a partir da Lei do Agro de 2020, a gestão, o olhar da gestão, o encadeamento das operações financeiras para trazer mais dinheiro para o campo. Hoje a gente tem números, um plano safra que gira em torno de 500 bilhões de reais, mas o campo necessita, né, segundo os últimos números do Ministério da Agricultura, de 1 trilhão de reais por ano para financiar uma produção que vai alimentar 1 bilhão de pessoas no ano. Então, quando a gente fala nesses números, né, quase que estratosféricos, e a gente olha o direito do agronegócio, a gente olha o direito do agronegócio como um vetor, né, de facilitação da gestão do campo. E qual é o desafio para o gestor? Transformar esses marcos regulatórios, essas ferramentas jurídicas, né, CPR, FIAGRO, contrato de arrendamento, contrato de parceria, a escolha da produção no campo através do CPF do produtor rural pessoa física ou do CNPJ do produtor rural pessoa jurídica, a questão do CAR, né, do cadastro ambiental rural, a questão da delimitação das terras, da utilização correta das terras, das técnicas de produção, né, hoje cada vez mais avançadas, utilizando então o regramento ambiental favoravelmente para você acabar gerando uma inflexão aí nessas regulações internacionais que procuram aí cuidar, né, da produção desde o ponto de vista de como é produzido até como é entregue a produção. Então, essas ferramentas são muito importantes e a ideia do livro é aproximar a visão do gestor do campo, que sempre foi um empreendedor muito competente, sempre foi um executivo muito competente, sempre foi um acionista das empresas do agronegócio muito competente, numa coisa prática, numa linguagem menos empolada, né? Sair daquela linguagem jurídica tradicional, daqueles homens de capa preta, que geram essa sensação, né, que você colocou no início de insegurança jurídica, porque é quase que às vezes incompreensível o jargão técnico jurídico, as decisões. Hoje todo mundo fica assistindo os julgamentos do Supremo, tentando interpretar. A imprensa, então, que acompanha isso de forma assídua, fica tentando entender e colocar isso em perspectiva para o grande público, e o livro tem essa função, ou seja, desmistificar um pouco essa linguagem, trazendo uma linguagem mais prática, sair do mundo jurídico e entrar no mundo do gestor do campo, entrar no mundo de quem opera na cadeia do agronegócio, entrar no mundo de quem comunica na cadeia do agronegócio, com conceitos mais palatáveis, uma linguagem mais fácil e que, portanto, tem uma concatenação lógica, né? A ordem do livro é marcos legais e regulatórios, instrumentos e sua importância, na gestão, que é a segunda parte, né, na governança, compliance, que você usou, que é a terceira parte do livro, compliance em inglês, conformidade,
que é muito importante para você chegar na sustentabilidade no tempo e no espaço, que é o grande desafio do mundo e que o Brasil está apto também, a partir do desenvolvimento do seu agronegócio, a entregar, além de comida farta, energia renovável, entregar a sustentabilidade que o mundo tanto precisa. E o livro conta essa história. Você não chega na sustentabilidade, como você bem observou, lato sensu, ou seja, através da continuidade dos negócios, sem passar por todo esse processo de gestão e sem comunicar com eficiência para o gestor do campo essas ferramentas jurídicas e como elas podem ajudar a esse gestor do campo a cada vez mais melhorar o seu processo, cada vez mais inovar, porque a competência dentro da porteira a gente tem de sobra. O grande desafio é continuar com essa competência e melhorar bastante o fora da porteira e através de marcos regulatórios que já estão disponíveis, instrumentos que já estão disponíveis para o gestor do campo. Brilhante, doutor André, porque o que nós temos visto também nos últimos anos é uma movimentação que também há algumas décadas não se via, ficou um movimento quase que estagnado, de termos um processo ou processos mais frequentes de sucessão familiar. Os jovens não queriam tanto permanecer no campo e dar sequência aos negócios, né, de gerações das suas famílias, porque o campo era um ambiente um pouco mais inóspito, né? E hoje é um horizonte imenso, né, um oceano azul de possibilidades. Então, nós temos todo tipo de tecnologia embarcada nas mais diversas culturas do Brasil. A gente está falando desde a produção de alface, né? Eu costumo dizer isso, de alface a zebu, tem tecnologia em tudo que o Brasil produz. No solo tem tecnologia, no maquinário tem tecnologia, na hora de escolher os insumos, na hora de comercializar a produção, no monitoramento dessa produção. Isso se estende para as revendas de insumos, para as indústrias de insumos. Então, hoje, esse processo de verticalização da tecnologia acabou mantendo esses jovens no campo ou até mesmo atraindo-os de volta, né? E isso é completamente importante. E no prefácio do Fábio Mizumoto, ele diz justamente isso: a governança familiar estabelece as regras e os critérios para que a família se relacione com os negócios de forma produtiva, com a devida separação de recursos da pessoa física e da pessoa jurídica, com a distinção entre as relações familiares, relações de trabalho e relações societárias, com o exercício contínuo do entendimento dos negócios para fundamentar decisões responsáveis. Tudo isso organizado em um protocolo familiar que se mantém vivo por atuação do conselho de família. Isso que o senhor está falando, essa última explanação que o senhor trouxe, ela olha, né, para uma esfera diferente de profissionais do campo, que não são mais só produtores rurais, mas são empresários rurais, são esses gestores que o senhor acabou de descrever. Então, esse processo está muito conectado também a esses conceitos de sucessão e governança, né, doutor André? Não tenha dúvida, o homem do campo, né, no sucesso do empreendimento, né, vamos lembrar que na década a gente começou aí o sucesso do nosso agronegócio aqui no interior de São Paulo via, por exemplo, o ciclo do café. Depois, isso foi se espraiando com a conquista do Cerrado após a década de 70, né, com as varietais do Cerrado, criação da Embrapa, e isso foi subindo Brasil acima, né, a gauchada lá, eu brinco, de cuia e chimarrão, né, abrindo aí as novas possibilidades, as novas fronteiras. E aí, o que a gente tem como cenário? O homem do campo, produtor rural, numa fase, primeiro, de produção propriamente dita, virando um grande gestor de grandes negócios, né? De negócios que são totalmente verticalizados, como você bem disse, né? Que desde vender o produto agropecuário propriamente dito, até os novos produtos agroambientais capazes de serem colocados no mercado através das CPRs verdes, né? A inserção de novas tecnologias, a possibilidade do encadeamento desses negócios. E aí, nesse processo todo, obviamente, são negócios, né? São grandes empresas familiares, muitas delas, né? A governança familiar é fundamental, né? Porque você não fala, não consegue inferir sustentabilidade no tempo, né? Nem no espaço, se você não tem uma boa governança, se você não tem um bom trato, né? O que é combinado nunca sai caro. E o Fábio é um maior, eu diria, né? É um dos maiores especialistas
em governança familiar e sucessão no campo no Brasil, né? E por isso, então, a gente tem uma parceria de longa data. Ele foi meu coordenador na FGV Agro, na Fundação Getúlio Vargas, lá nos MBAs, onde a gente leciona Direito Empresarial do Agronegócio, e ele me entregou um desafio, falou: André, vamos comunicar isso com excelência, vamos comunicar isso de uma forma fácil, né? Porque a gente precisa atingir mais e mais esse empreendedor do campo e principalmente trazer as novas gerações para a mesa, né? Porque a sucessão no campo sempre foi mais árida, né? Como você bem disse, né? Porque o empreendedor precisa estar lá, né? Dia a dia, subir no trator às 4 da manhã, chova ou faça sol, não tem sábado, não tem domingo, né? E as gerações de sucesso anterior foram, na verdade, né, continuadas através de novas gerações de sucesso que enxergaram novos desafios e têm agregado uma nova visão para as gerações mais experientes dos fundadores dos negócios, através de inserção de novas técnicas, novas tecnologias, através da produtividade de novos produtos, como produtos agroambientais. Isso tem atraído, sim, não só as novas gerações, né, dos produtores, como tem atraído bastante grandes gestores, mão de obra muito qualificada, né? Alunos formados por grandes instituições, como a instituição que eu acabei de mencionar, em que eu tenho a oportunidade de lecionar. Então, isso tem sido fundamental. E contar essa história, o livro conta bastante dessa história e coloca isso de uma forma sistematizada, de uma forma lógica, para o gestor do campo entender como ele pode se valer das ferramentas do direito do agronegócio para cuidar, desde do âmbito da família, através de protocolos, etc., até mesmo do negócio propriamente dito, e inferir continuidade através de novas ferramentas para captação de recursos no mercado, para colocação de novos produtos, com segurança jurídica, com muita competência, eficiência e racionalização de custos. Isso é fundamental, porque a gente está vivendo um momento, né, doutor André, onde há talvez uma vulnerabilidade um pouco mais expressada do setor nesse momento, por conta de um ciclo de baixa nos preços das commodities, uma volatilidade muito intensa no dólar, um ambiente de investimentos no Brasil que é muito incerto e inseguro, principalmente para os agentes internacionais que olham aqui para regras do jogo que mudam durante o andamento da partida. Então, isso tudo deixa o país um pouco mais vulnerável e o campo, que é uma indústria a céu aberto, mais ainda. Então, o direito do agronegócio, eu imagino que também seja uma ferramenta a mais para ajudar no entendimento desses momentos e no passar por eles. O senhor citou uma série de situações onde o direito do agronegócio precisa ser empregado e nós precisamos nos valer dele, né? Nós precisamos consultar as leis para entender o que fazer. Às vezes o produtor já comprometeu, comercializou uma parte da sua safra, vem uma intempérie climática, leva parte daquilo, ele precisa fazer um contrato de washout, ou ele precisa rever os custos dele, né, e os contratos com as revendas, enfim, uma série de coisas. Ou a questão da legislação ambiental, se a gente olhar para o Código Florestal brasileiro, é uma pérola que nós temos no Brasil e é talvez a nossa principal arma, né, nessa guerra desleal que nós temos ali com os nossos concorrentes internacionais. Mas o que eu percebo é que, e aí eu quero saber do senhor se isso faz sentido, é esse pouco espaço, ou se poderíamos ter mais espaço para o direito do agronegócio sendo discutido efetivamente nas políticas públicas voltadas ao setor. Porque hoje nós temos também um parlamento, né, um congresso muito mais atuante, então temos a Frente Parlamentar da Agropecuária com mais membros do que jamais teve, e temos ali nesta frente conhecedores do direito, voltado para o campo, para o agronegócio. Mas o senhor acha que essa legislação que fala do campo, que fala do profissional do campo, ela teria que ser mais presente e discutida no construir de políticas públicas e no próprio Congresso Nacional? Excelente pergunta, Carla. Dá uma oportunidade para a gente contar um pouco do porquê de sistematizar e trazer isso, né, sob a forma de uma publicação, né, para atingir o gestor do campo com uma linguagem mais prática, para que ele entenda, então, que toda essa regulação que existe desde a década de 60 até os idos de ontem, praticamente, né, com as novas resoluções da CVM sobre o FIAGRO, né, do final de 2023, elas podem ser utilizadas como ferramentas para o negócio dele. E como que o poder
público, em termos de políticas públicas, e aí a gente fala de Estado-nação, né? A gente fala de poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, pode ser um facilitador nesse processo. E você trouxe de uma forma muito clara. Ora, hoje a gente tem uma discussão ampla em torno do agronegócio, né? A linguagem do agronegócio é uma linguagem que antes era muito distante da vida das pessoas e passou a ser uma linguagem mais próxima. Por incrível que pareça, a partir do momento que o agro virou pop, o agro virou tudo, né? Que foi colocado aí por um determinado momento aí na grande imprensa e etc, ou até na televisão, em horários nobres, etc., isso passou a ficar mais palatável aos olhos da maioria da população, porque a história do agro sempre foi uma história de homens e mulheres empreendedoras, né, que estavam lá trabalhando o dia inteiro, né, nesse Brasilzão de meu Deus sem porteira, e nas grandes cidades, né, a gente tinha uma menor compreensão do funcionamento, né, quão virtuoso era o agronegócio brasileiro e quão importante era para o Brasil. E os governos em si, através de articulação do Ministério da Agricultura, né, de ministros da Agricultura históricos, sempre teve um papel importante nisso através do Poder Executivo e, obviamente, o Poder Legislativo encampando algumas políticas públicas. Tanto que quando a gente fala de marcos regulatórios do agronegócio, a gente fala de políticas de Estado, que são praticadas há anos, desde os governos da década de 70, passando pelos os governos da redemocratização, passando pelos dias de hoje. Então, a gente tem já um olhar, acredito, né, do ponto de vista do poder público, do ponto de vista do poder legislativo, um pouco mais apurado para as políticas públicas voltadas ao agronegócio. Em que ponto que isso pode convergir aí com questões mais emergentes, né? Como você bem colocou, né? As nossas armas, né? Para lidar com as questões internacionais, etc. Isso pode convergir através de uma melhor comunicação do agronegócio, através de livros como esse, através de programas como esse, como o seu, né? E obviamente, através de uma atuação muito focada, né, da sociedade organizada, né, através do Congresso, das frentes parlamentares, como você bem citou, a FPA é muito ativa. A FPA tem se valido, sim, de profissionais, né, técnicos, né, professores, estudiosos do tema. Eu, por exemplo, tenho, graças a Deus, conseguido ajudar bastante quando me é solicitado alguma revisão de algum processo legislativo, etc. No FIAGRO foi assim, na Lei do Agro foi assim, na questão da CPR Verde foi assim, na questão das resoluções da CVM foi assim, na questão dos novos títulos do agronegócio foi assim, e essa história, então, inclusive, passa um pouco pelo livro, né? Então, acredito que é uma questão de desenvolvimento de um processo de comunicação, né? Comunicação aí de uma forma mais lata possível entre o agro e o Congresso e as autoridades, o que ocorre através das políticas de Estado, o que ocorre através dos mecanismos de governo, mas com certeza pode melhorar bastante, principalmente do ponto de vista do Poder Judiciário, né? Do Poder Judiciário enxergar melhor o agronegócio. Eu acho que no Poder Judiciário a gente tem os estados produtores, né? São Paulo, Mato Grosso, Goiás, etc., que conhecem bem os instrumentos, os tribunais estão aptos, estão acostumados a trabalhar esses instrumentos, essas ferramentas, julgar com correção, julgar com aptidão. A maior parte dos julgados são coerentes com o que acontece no dia a dia do campo, o que acontece nos negócios, quando você chega né, a um finalmente de um conflito. Mas eu acho que os tribunais superiores ainda podem melhorar um pouco, né, essa compreensão. Até porque o agronegócio pop é tudo, mas ele acontece, né, hoje em dia, né, no Brasil inteiro, e acontece muito mais nas zonas produtoras. Então, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, eles estão um pouco mais afastados disso, pelo sistema propriamente dito. Isso é normal, foi criado. Eles são terceira instância exatamente para eles não se contaminarem com as emoções, né, com o calor das refregas locais, etc. Isso faz parte. Desde que Montesquieu, Rousseau e Voltaire inventaram esse sistema, foi assim, né? Exatamente para você tirar um pouco do calor das refregas locais, mas tem a desvantagem da menor compreensão
sobre alguns temas e sobre o impacto de alguns temas, né, no campo, né? Então, eu acho que é um ponto a melhorar, sim, e, obviamente, o livro procura trazer um pouco de luz sobre isso, para melhorar as práticas do produtor. A imprensa tem um papel fundamental nisso. Enfim, nós, quando ministramos nossas aulas, nossas palestras, a gente tem um papel fundamental sobre isso. Isso é um papel em que toda a sociedade e todo o agronegócio, encadeado desde o antes da porteira até o depois da porteira, tem que estar engajado, e é muito importante a participação de todos para a gente chegar numa equação a melhor possível para o futuro do Brasil, até porque a gente precisa chegar em 2050 alimentando cerca de 8 bilhões de pessoas, e o Brasil precisa, no mínimo, dobrar essa produção para a gente chegar lá. E são demandas muito robustas, né, doutor André, colocadas nos ombros de um país que tem essas fragilidades, por isso o direito é tão importante, para garantir que isso tudo possa ser alcançado. Se a gente olhar para o momento que a gente está vivendo agora, né, dos produtores do Rio Grande do Sul, por exemplo, todos os dias a gente tem uma nova informação, a gente tem uma nova resolução, a gente tem uma nova medida provisória, um novo decreto, que se a gente não olhar para o direito do agronegócio, a gente não vai conseguir entender. Se o produtor se encaixa. 2, se o produtor pode recorrer. 3, se o produtor tem direito àquele desconto, aquele benefício, aquele amparo. Então, e isso vai acontecer muito, eu imagino que mais frequentemente, num país com as características que tem o Brasil. Então, uma pluralidade de relevo, uma pluralidade de microclimas, e os desafios são muito maiores. Então, o direito, e aí, claro, quero ouvir o senhor que, né, me explica muito melhor, e para a nossa audiência, o direito também é essa ferramenta que acaba traduzindo o que a lei diz para quem precisa utilizá-la, e mais do que isso, é essa ponte também entre a necessidade e o que é possível ser feito? Você tocou no tema de novo, Carla, meus parabéns. Nós somos construtores de pontes, né? Ou seja, a gente precisa, através das ferramentas jurídicas, e não só as jurídicas, não, as agronômicas, através da comunicação, que é o papel que vocês exercem aí no jornalismo, né? E então, o nosso âmbito aqui de conversa é o direito do agronegócio, então eu vou focar nele, mas precisamos construir pontes, né? Pontes entre quem produz e pontes entre a institucionalidade, né, os mecanismos institucionais de proteção e salvaguarda dos direitos de quem produz. Então, Rio Grande do Sul, por exemplo, você citou muito bem, foi uma tragédia, né, e que até então o governo federal e os governos estaduais têm procurado, né, cumprir aí da melhor forma possível e fazer chegar da melhor forma possível alguns recursos, né, para esses produtores, mas que ainda são insuficientes e que ainda carecem de melhor utilização dessas ferramentas, ou até melhor regulamentação e facilitação do acesso a essas ferramentas para a recuperação dessa produção. Por outro lado, como você disse, o Brasil é um continente, né? Eu uso esse mundão velho sem Exato. porqueira, né? Brasilzão de meu Deus. Então, é um continente. E a linguagem una que fica, né, é dos marcos regulatórios baseados na legislação, né, federal, que tem abrangência nacional e que, portanto, produz ferramentas jurídicas, contratos, títulos, veículos, né, como fundos de investimento na cadeia industrial, o regramento do CPF do produtor rural pessoa física, o regramento do CNPJ do produtor rural pessoa jurídica, né, a sua governança, os seus acordos familiares, etc., para que você possa uniformizar aí, ter no âmbito do país, né, algo mais estável e mais uniforme para a compreensão dessa atividade, para a estruturação desses negócios no tempo, visando solução de continuidade. Óbvio que fatores regionais vão influir. Como eu disse, né, os tribunais, por exemplo, de estados que são produtores do agronegócio entendem muito melhor a aplicação da lei da CPR, por exemplo, que é de 1994, né, e já está há 30 anos aí de aplicação e etc., do que estados que não têm aí essa tradição da produção agropecuária, do financiamento ao agronegócio, financiamento privado do agronegócio pela CPR. Mas é uma questão de tempo e é uma questão de inserir essas ferramentas no contexto do negócio. A nova lei do agro, né, de 2020, popularizou a CPR porque tornou a CPR mais fácil de ser emitida. Então, a gente chega a números estratosféricos hoje de CPR, emissões de 200
bilhões por ano, e etc., e registros que você não tinha antes, porque você tinha maior burocracia, você não utilizava. Então, isso está chegando, então, até estados que não têm tanta tradição na produção do agronegócio através dessas novas ferramentas. E no tempo isso se uniformiza, e como você disse, né, o direito do agronegócio pode ser um tradutor, né? Pode ser um facilitador, a compreensão dessas ferramentas pode ser um facilitador dessa uniformização, a despeito dos caráteres, do caráter regional, né? De cada produção, de cada cultura. Isso, o Brasil tem muitos Brasis e a gente sempre vai ter essas questões. Isso é a beleza também, né, do nosso país, é a beleza do agronegócio brasileiro. Cada região tem uma cultura, cada região tem um jeito. Eu, quando viajo esse Brasil, eu aprendo demais quando eu vou em cada região, aprendo demais com cada produtor, aprendo demais com cada cultura praticada em cada região, porque você tem vários biomas, inclusive o CAR, o Código Florestal, trata desses biomas, né? Quanto você pode utilizar da terra em cada bioma, a importância de cada bioma, e o que você pode gerar a partir de cada bioma. Obviamente, isso daí, essa riqueza, a gente precisa usar ao nosso favor, uniformizando as práticas e uniformizando os instrumentos, e essa é um pouco a função do livro. O senhor traz esse ponto que eu acho que também é muito importante, que são essas novas, né, esses estados que não têm tanto a tradição da produção agropecuária e esses novos estados que estão se apresentando como potenciais, né. Então, quando a gente pensa no Rio Grande do Sul, logo vem a situação do arroz. Aí nós vimos, por exemplo, o estado do Tocantins ampliar as suas áreas de arroz nos últimos anos, mostrando que há essa capacidade no Brasil todo e a tecnologia também vem ajudando nisso. Aí, se a gente olha para a produção no sertão do Nordeste com trigo, uma coisa impensável há alguns anos, né, e algumas áreas com produtividades maiores do que no Rio Grande do Sul, por exemplo. O Brasil é realmente um ponto fora da curva. Agora, essas áreas, principalmente essas novas áreas de fronteiras agrícolas, como é o caso de Roraima, por exemplo, que, né, uma outra potência, ou se a gente vai ali para a região da Cealba, então Sergipe, Alagoas e Bahia, o próprio Matopiba, que é uma fronteira um pouquinho já descoberta há um pouco mais de tempo, né, já explorada há um pouco mais de tempo enfim, transformada pelo agronegócio de forma também muito positiva, mas se a gente vai para essas novas áreas de fronteiras agrícolas, doutor André, a gente está falando de uma necessidade também de se valer da legislação, do entendimento do direito aplicado nesses locais, para que essa transformação também, né, essas implementações que o agronegócio promove, elas aconteçam dentro de um caminho seguro, né, com essa segurança jurídica garantida, para gerar outros resultados positivos também, como geração de emprego, atrair investimentos para aquela região. Tudo isso faz com que algumas gincanas burocráticas que o Brasil enfrenta possam também ter ali uma facilitação quando o direito aplicado naquela situação vai facilitar o entendimento dessas necessidades, né? Não tenha dúvida, Carla. Eu tive recentemente em Ji-Paraná, né, Rondônia. Fiquei Sim. impressionado, quer dizer, que era uma área de mineração, uma área de madeireira. Hoje é uma área forte no agronegócio, tem café, gado, né, as técnicas de produção. Visitei a Rural Show, né, quando eu estava lá, estava na época da Rural Show, fiquei impressionado com o tamanho da feira, fiquei impressionado com as instituições cooperativas, né, de crédito existentes no lugar, né? Fiquei impressionado com a capacidade técnica, né, dos gestores no campo, muito novos e muito focados, né, em produzir com coerência, com sustentabilidade, né, com respeito às normas, ao meio ambiente. Já tive em Paragominas, né, quer dizer, Mapitoba, a gente está sempre presente, né, nas fronteiras todas. Então, é verdade isso, na verdade, o que a gente tem? A gente tem uma eficiência muito grande de gestão e uma chegada de um agronegócio empresa, né, como você usou a expressão, né, uma fazenda é uma empresa a céu aberto, e a chegada dessa visão empresarial do agronegócio em todos esses lugares, né, são as novas fronteiras e, obviamente, quando a gente fala em segurança jurídica, a gente fala na exploração responsável, exploração dessas novas fronteiras em conformidade, em atendimento à legislação, né? Sim. Respeitando os biomas. Então, quando a gente está falando de Paraná, a gente está falando Rondônia, bioma amazônico. Né? Então, você só pode produzir em 20% da propriedade. O restante, 80%,
você não pode produzir, mas você pode manejar, você pode pedir autorização, você pode emitir uma CPR verde para capturar gases do efeito estufa, né, gerando um produto agroambiental. E o legal é ver que os gestores estão muito conscientes das potencialidades envolvendo essas novas áreas, essas novas fronteiras, e de que negócios eles podem desenvolver no tempo, não só na produção agropecuária propriamente dita, né, mais tradicional, como no desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento de novas varietais, como você falou, trigo, era muito da faixa temperada, né, tal qual a soja era também, né, e agora está subindo, e Sim. etc. E o empreendedorismo do homem do campo faz com que essas formas de cultivo sejam testadas, né? A gente é muito competente, a gente é muito capaz, não só nas técnicas de produção agropecuária, mas a gente é muito capaz também, a gente ensina o mundo, né, na legislação ambiental, a gente ensina o mundo na legislação do mercado financeiro de capitais, CPR, né, só nós temos, né, o pessoal da Bolsa de Nova York, uma vez, em 2010, a gente foi fazer um seminário lá, lançar um livro, antes desse, que era um livro em inglês, eles ficavam abismados, né? Como que vocês conseguem, né, ter um título que vale produto no final e você securitizar antes de você produzir, financiar, enfim. São questões que o agro brasileiro traz e que a melhor compreensão da utilização dessas ferramentas vão ajudar a gente a sustentar esse nosso crescimento que é demandado pelo mundo aí nos próximos anos. O senhor sabe que uma vez eu ouvi de um professor especializado em relações internacionais, em geopolítica, e ele é um farol para mim quando o assunto é esse, porque ele tem uma lucidez para entender essa competência do Brasil, doutor André, que é realmente impressionante. E talvez a experiência, né, os cabelos brancos garantem para as pessoas que eles tenham uma visão mais lúcida das coisas, isso é muito importante para nós que somos, eu digo que eles são jovens há mais tempo, e nós que somos jovens há um pouco menos de tempo, ainda não vimos o suficiente para ter essa mesma lucidez. E ele diz assim, Carlinha, o protecionismo nada mais é do que um entendimento da competência do seu concorrente. É Em isso. 2024, na globalização, nos parâmetros em que ela se encontra, nada mais é do que um reconhecimento da nossa competência. Então, esse protecionismo exacerbado dos europeus, né, essas guerras comerciais entre China e Estados Unidos, isso não deveria fazer parte mais de um cenário de 2024, né, nesse tabuleiro que é a geopolítica global, mas faz parte. Então isso nada mais é, principalmente quando a gente olha para o Brasil, a competência que o Brasil tem, a competitividade crescente, o potencial incalculável que a gente tem, não tem como. Então ele dizia dessa forma, e eu acho que faz muito sentido, né, doutor André, até porque se a gente traz, né, se a gente traz isso para nossa questão de legislação, nós também temos leis bastante claras e bastante eficientes quando o assunto é garantir que produção e preservação caminhem juntos, e mais do que isso, que as siglas a ESG e a sustentabilidade, elas ocorram muito além da questão ambiental, por exemplo, mas econômica e social de forma também bastante prática, né? E uma lei que vem se adaptando, o senhor citou várias vezes a questão da nova lei do agronegócio, isso é determinante e ela é um pilar, né, para o agronegócio, para garantir que essa sustentabilidade no tripé que precisa carregar seja eficiente o bastante. Então, nós vamos além da preservação ambiental, a gente está falando de, inclusive, uma preservação jurídica, econômica e social desses produtores, né? Não tenha dúvida. Quando se fala em ESG, o pessoal tem logo a visão ambiental que está no E de environment, né? Mas tem o S e tem o G, né? O S é o social e o G é a governança. E você não pode Sim. falar em sustentabilidade só do ponto de vista ambiental. O livro trata sobre isso, né? Você, para chegar no ambiental, passa pela governança e passa pelo atendimento às leis. Ou seja, sem você impactar positivamente, sem você gerar uma produção sustentável, o sustentável que eu digo é que economicamente ela faça sentido, ela seja razoável, gerando emprego, gerando impostos, gerando bem-estar social e etc., você não vai preservar o meio ambiente. Então, a legislação ambiental brasileira, ela é clara e ela aponta nesse sentido e dá aula para o mundo, né?
que a gente produz com competência, a gente produz com muita qualidade, a gente produz com respeito às regras ambientais. Mas a gente produz. Ou seja, a gente vai alimentar o mundo, a gente vai cumprir esse papel, né? E cumprindo esse papel, a gente vai garantir que essa produção seja sustentável no tempo e que todos os pilares do ESG apareçam, não só o E, né, que está na moda de se falar, mas o social, né, do social, e o G de governance, de governança, que a gente trata aí no livro, né, da continuidade das empresas, dos protocolos familiares, dos acordos de cotistas, acionistas, da melhor estruturação fiscal, da melhor estruturação produtor rural, se é CPF, se é CNPJ, se são os dois ao mesmo tempo, através da hibridização do produtor rural. Enfim, esse tema é relevantíssimo e é fundamental para a gente desmistificar algumas questões, né? E a questão fundamental é que o agronegócio brasileiro produz com muita competência, com muita capacidade, produz em abundância e produz com respeito às normas ambientais também. Então, a gente tem o E, a gente tem o S e a gente tem o G. E a gente só vai conseguir fazer o E funcionar, né? Chegar no E lá se a gente tiver o G, se a gente tiver o S no meio. Então, ESG precisa de uma visão mais integrada, a gente precisa falar disso, né, de uma forma mais tranquila, né, mais leve, que integre, né, a capacidade de produção, a atividade econômica, a sustentabilidade dos negócios no tempo, sustentabilidade lato sensu, para você chegar na sustentabilidade ambiental, que é o que o mundo tanto demanda também, tal qual a nossa produção de alimentos ultimamente. Olha, doutor André, eu gostei demais da nossa conversa, eu tenho certeza que ela tem uma continuidade, a gente pode falar muito mais ainda sobre esse assunto, né, e ir trazendo também para os acontecimentos recentes, como tudo isso vem se aplicando. Eu quero muito lhe agradecer pela generosidade de aceitar o nosso convite e principalmente por nos enviar um exemplar, né, autografado, vou até mostrar aqui, ó, com os cumprimentos do autor. A gente ficou muito lisonjeado com esse presente. É realmente, como eu falei, é literatura obrigatória para os gestores do campo. Isso vai fazer toda a diferença. E isso que o doutor André fala de uma linguagem mais palatável, desses conceitos que são importantíssimos para esse conceito de perpetuar, né, a propriedade, os negócios, enfim, a saúde financeira do próprio negócio. Então, doutor André, muito obrigada mais uma vez. Tenho certeza que a nossa audiência aprendeu muito, né, com aqui essas colocações e a gente falar um pouco dessa obra. E eu quero saber, quem quiser adquirir o seu exemplar, como pode fazer, doutor André? Ô, Carla, obrigado. Primeiro, agradeço a audiência, né? Muito bom estar desse lado da cerca com você, Que proseando, bom. né? Batendo esse papo, né? Sim. Eu agradeço demais aí a atenção, agradeço demais o convite, é uma honra e fico à disposição, acaso queiram desenvolver outros temas mais Claro. específicos. E para adquirir o livro, ele está nas melhores casas do ramo, está no site da editora www.dialetica.com.br e está na Amazon. E na Amazon você tem a versão Kindle, a versão eletrônica também, além Ótimo. da versão impressa do livro, né, que facilita muitas vezes aí você espraiar aí os livros, enfim, por esse mundão de meu Deus sem porteira, né, via livro eletrônico. Tem gente que gosta, enfim. E hoje as editoras já produzem os livros nesses dois formatos, né? Eu agradeço demais o convite e mando um abraço aí para essa audiência. Espero que o pessoal goste bastante do nosso papo de cerca. Com certeza. Agora, doutor André, vou fazer uma colocação aqui. Os livros na versão eletrônica são ótimos, super práticos. Agora, nada se compara ao cheirinho de um livro novo, né? Eu, Físico, eu, assim, ó. eu sou suspeito para falar, eu E adoro, né? aí, e aí eu que Até já tenho a é, idade, vou grifando, é, aí eu dobro a página assim, ó, numa coisa importante. E como é bom, né? Pegar um livro novo na mão e é, fazer e ter esse bom demais. pertencimento. Aí quando a gente olha depois as anotações laterais, aí a gente olha, É. não dá um, É não outra é coisa, gostoso? outra coisa. Coisa. Eu que sou jovem há bem mais tempo, né? Como você disse, né? Eu adoro, eu sou suspeito para falar, mas as novas gerações aí
nos desafiam a todo tempo em todos os setores, Sim, né? Então, sim. que fica a dica aí para quem quiser, mas eu não resisto a um livro impresso. E nós não podemos ficar para trás, né, doutor André? Porque Não. eles estão chegando rápido e a gente vai ter que acelerar o passo para atender as Vai. demandas deles, né? E eles são muito urgentes, esses jovens, né? São. São bons, viu? São muito São bons, bons. são muito bons. Doutor André, mais uma vez, lhe agradeço demais por essa conversa. A cerca está aqui à disposição. Vai ser sempre bom receber o senhor aí do outro lado para a gente ter boas prosas como essa. Obrigada e bom trabalho para o senhor. Continue desenvolvendo Obrigado. boas iniciativas como essa e certamente estaremos juntos em outras oportunidades. Um grande abraço. Um abraço, Carla. Muito obrigado. Tchau para Eu que vocês. agradeço. Tchau, tchau. Eu falo, né? Todo episódio, quando começa no Conversa de Cerca, eu falo: "Vamos saber com quem sabe mais do que a gente". Aí o doutor André vem dar esse banho na gente de direito do agronegócio, e é muito interessante, né, a forma como ele construiu essa obra, porque realmente, é muito fácil de acessar o conteúdo, de entender e absorver os conceitos, isso é muito importante. E o livro bom é aquele livro que prende a gente, né, então ele tem que ter um significado para você. Então é muito legal a gente saber que tem profissionais engajados em produzir literatura para o agronegócio, sobre o agronegócio, como é o caso do Direito do Agronegócio, Gestão e Sustentabilidade no Campo, do doutor André Ricardo Passos de Souza, nosso convidado, no Conversa de Cerca desta quarta-feira. Este e todos os episódios estão disponíveis para você no noticiasagricolas.com.br e também em todas as plataformas de áudio. Se você quiser ver e rever esse episódio e os demais, lá no nosso site, vai na nossa aba podcasts, no nosso menu, clica no Conversa de Cerca e ali vai ter todas as nossas prosas já feitas aqui nesse nosso podcast. Quarta-feira a gente volta a se encontrar. Até mais.